vez nós temos o presente, meu Pai, o dom de termos a oportunidade, Senhor, de conhecer o Senhor. De não estar ainda, Senhor, naquela vida de cegueira, Senhor. Porque todos os dias a sua palavra vem e vai iluminando os nossos caminhos. E eu te agradeço, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor pelas nossas vidas. Eu agradeço, meu Pai, ao Senhor pela nossa oportunidade, Senhor, de estar aqui com a nossa família, meu Deus. Com a nossa família do Ministério Mudança de Vida. Celebrando, meu Pai, um momento tão importante, tão fundamental, meu Pai, na nossa história. Porque foi através do nascimento do Senhor que o Senhor mudou o destino de toda a humanidade. E foi através, Senhor, da morte do Senhor, que o Senhor mudou a nossa eternidade. Isso é algo fantástico, meu Pai. O nascimento do Senhor mudou a história do nosso planeta. E a morte do Senhor mudou a nossa história. Isso é um presente, meu Pai. É uma dádiva que não tem preço. Eu te agradeço, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos pela vida. Nós te agradecemos por todo o apoio que o Senhor nos dá todos os dias, meu Pai, porque, como nós temos dito, até aqui o Senhor nos sustentou. Até este momento o Senhor nos guardou. Até este momento o Senhor tem preparado o melhor para nós, meu Pai. Porque todos os planos do Senhor são de paz, são de bênção. É para dar o fim que nós esperamos. O Senhor tem só pensamentos bons para nós. Só pensamentos de paz, para dar um fim poderoso para cada um de nós. Então eu te peço, Senhor, derrama da sua bênção sobre as nossas vidas. Abençoa, meu Pai, cada um de nós. Que haja o amor, a sabedoria, o temor ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor nos ajude dia após dia a desenvolver esse temor, essa necessidade de estar na sua presença, essa vontade de estar na sua presença, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoa, meu Pai, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa, cada criança, Senhor. Abençoa o nosso povo. Que o Senhor derrame sobre nós a graça e o favor que nós precisamos para este momento, porque tudo que nós temos é o agora. E que nós possamos desfrutar, meu Pai, aproveitar cada dia, cada momento na sua presença. Em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, se falamos algo, pensamos, fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Coloca o temor em cada coração, que possamos sair daqui muito melhores, muito mais abençoados do que quando chegamos. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo. Fala conosco, meu Pai, nessa noite. Fala com cada um, meu Pai. Que a sua palavra venha, nos preencha, nos molde, nos capacite, nos derrame da força que nós precisamos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém, pessoal? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Tudo bem. Boa noite. Diga comigo, meus queridos. Olha que lindo. Jesus vive. Vamos juntos. Jesus vive. Celebre. Hoje é um dia de celebração. Jesus está sempre, desde sempre está nas Escrituras. Nas Escrituras nós temos diversos exemplos de profecias que diz da vinda do nosso Salvador. Em Gênesis 3, no 15, eu só encontrei nessa tradução, que é na tradução da Almeida, que é aquela tradução mais tradicional, que diz assim, 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porque olha só, pessoal, quem dá a semente é o homem. Então, desde Adão e Eva, Jesus estava predito que ele viria, que haveria um Salvador. Porque aqui está falando, a semente da mulher pisaria a cabeça de quem? De Satanás, da serpente. Então, se a gente procurar na nossa Bíblia NVI, por exemplo, a gente não vai encontrar esse detalhe. Só fala os seus descendentes, mas quem dá a semente é o homem. Mas aqui está falando a semente da mulher, vai ter inimizade entre você e a sua semente. Então a semente, Jesus veio sem a presença do José, só com a mãe. Então a semente da mulher pisaria o diabo. Olha que coisa poderosa. Jesus viria para limpar o nosso destino da destruição. João Batista teve a visão, o discernimento do Espírito. Quando ele sabia que o Senhor Jesus estava vindo, ele falou aqui lá, ó, esse é o Cordeiro de Deus. Porque você sabe que no tempo da lei, os cordeiros eram usados, era o animal usado para expiar, para tirar o pecado das pessoas. E João Batista viu, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui em Números 24, 17, nós vemos assim: eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Então nós vemos aqui, o Senhor assumiu a forma humana, foi gerado no ventre de uma mulher. Os mistérios, de Deus. Nasceu numa manjedoura, num estábulo, que é onde o quê, pessoal? Quem nasce no estábulo? O cordeiro. Onde um cordeirinho vai nascer? Vai nascer no estábulo. Por isso que ele falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que tudo na palavra convergia para que Jesus viesse e nos salvasse. Desde Adão e Eva. Desde deste oráculo aqui, ó, que foi o oráculo de Balaão. Balaão estava profetizando isso. Então Deus vai criando, veja que Deus foi criando situações para que as profecias se cumprissem. Quando a gente vai lendo os evangelhos, a gente vê em diversos momentos, e isso aconteceu para que a profecia tal se cumprisse. Então, em todo momento, nós convergimos para Deus, para Jesus. Então veja, não tinha meio que um motivo, mas não sendo uma coincidência, mas um trabalhar de Deus, o Senhor preparou para que no tempo de Jesus, onde Maria estava grávida, o imperador romano quisesse realizar um censo para saber quantas pessoas que havia no império. Ou seja, as pessoas tinham que se movimentar, porque ela, como uma grávida, ela numa situação normal, ela não faria uma viagem dessa agressividade, dessa distância. Então ela teria que fazer uma longa viagem até a sua região de Belém, para que a profecia se cumprisse. Então Jesus nasceu num estábulo, onde nascem os cordeiros. Jesus tem que nascer na cidade onde a profecia disse que tinha que nascer. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, lá em João, que entregou o seu Filho único, o seu unigênito, para que hoje tivéssemos a vida eterna. Então veja, toda uma convergência de situações. Maria grávida, a semente da mulher, indo para uma cidade onde a profecia diz que deveria nascer. E depois, aquele perigo e o Senhor falando para José descer para o Egito. Parecia que, aos olhos naturais,
Parecia que estava tudo uma bagunça, não é verdade? Sai de um lugar, vai para o outro, agora sai daí, porque senão vai morrer. Vai lá para o Egito, espera lá mais um pouco. Então parece que as coisas estão acontecendo e coisas não estão se encaixando, mas são nesses testes que saem aquilo que nós acreditamos. Por que que Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus? Porque o Senhor viu nele um caráter. José nos ensina demais. José soube esperar, José soube ouvir a Deus. Então nós temos aqui um exemplo do papel de um homem. A segurança que um homem dá, a obediência de um homem de Deus, a obediência a Deus que José teve. José ouviu de Deus o que ele deveria fazer, que era para confiar, para esperar, e ele confiou, ele fez, ele foi para tal direção, depois Deus falou para ele para outra direção, ele foi. Nós vemos aqui o papel de uma mulher sábia, uma mulher incrível, aquela abertura, aquela disponibilidade, Senhor, que seja feita a sua vontade. Eu sou serva do Senhor, que aconteça conforme o Senhor disse. Então o Senhor, nós vemos que tudo convergiu para que aquele momento acontecesse, por mais que parecesse difícil, estranho, mas aconteceu, porque a palavra de Deus, ela não morre, ela não atrasa, ela vem na hora certa. Os planos de Deus nunca são frustrados. E naquele momento Jesus deixou a sua glória para vir. É como se cada um de nós resolvesse nos reduzir a uma formiga, para que a gente possa salvar o reino das formigas. Como se você decidisse: agora o meu propósito é salvar as formigas, e você se rebaixa àquela posição. Eu vou salvar as formigas. Foi isso que Deus fez, foi isso que Jesus fez. Jesus desceu da sua glória para nos resgatar. E sabe, pessoal, isso é algo tão grande, tão poderoso, quando a gente pega esses detalhes e nós vemos, infelizmente, muitas pessoas não dando importância nenhuma para tudo que Cristo representa, para tudo que isso representa para as nossas vidas. Então, se Deus não for a minha prioridade, que tipo de vida que eu acho que eu vou viver? Se o Senhor não é a minha prioridade, que tipo de vitória, o que é sucesso sem Deus? O que é vitória sem Deus? O que é felicidade sem Deus? O que é ser uma pessoa bem-sucedida sem Deus, longe de Deus? O foco do tempo que nós vivemos, infelizmente, está na comida, está na ceia, está nos presentes, e não no nosso Rei soberano, como disse Pedro, do autor da vida. Nós estamos aqui não por conta, é gostoso o ambiente, é gostoso o clima, é gostoso a união, a comida de Natal é gostosa, é diferente, você não come ela todo dia. Mas por que nós estamos aqui de verdade? Para glorificar o autor da vida. Então nós precisamos nos espelhar em José, um homem que honra a família, um homem que protege a família. Nós precisamos nos espelhar em Maria, uma serva do Senhor, uma mulher que estava aberta a tudo que Deus precisava dela. Ou seja, Deus pode contar comigo porque Ele entregou o seu melhor por mim. Então Ele pode contar comigo para este tempo, para fazermos a diferença na vida das pessoas. Nós precisamos resgatar os valores. Jesus nos diz em Mateus 5 que vocês são o sal, nós somos o sal. O que é o sal? O sal tempera. Nós temperamos, nós fazemos a diferença. Olha para o mundo, pessoal. Olhe para o mundo, como que tudo está uma bagunça, as pessoas doidas. Quantos crentes que falam como ímpios. Quantos crentes que falam de divórcio, de separação. Quantos crentes que estão envolvidos em pornografia. Quantos crentes que estão deixando os filhos para o mundo criar. Quantos crentes que estão aceitando todos os diagnósticos de doença, diagnósticos de morte, todas as sentenças malignas,
Tudo que o mundo aceita, muitos crentes aceitam também. Então nós precisamos trazer para a nossa vida quanto que de fato eu tenho investido na minha vida espiritual. Quanto que eu tenho investido na vida espiritual dos meus filhos, por exemplo. Quem nós temos ouvido mais? Temos ouvido noticiários, opiniões, ou Deus, ou a palavra de Deus? Quanto que nós temos investido na palavra de Deus para a nossa vida? No crescimento, na leitura da palavra, no entendimento. Quanto que você investe na vida espiritual dos seus filhos? Para que eles cresçam com princípios, com valores, com segurança, com identidade. Você tem sido um exemplo de homem de Deus? Você tem sido um exemplo de mulher de Deus? Você tem sido um muro de proteção na sua família, na sua casa? Você tem sido uma cobertura espiritual nessa família? Você tem colocado limite em tudo aquilo que está contra a palavra? Amizades que você sabe que não devem ter, você tem botado um fim naquilo? O estilo de vida, você tem botado um fim naquele estilo de vida mundano, errado, hedonista? Nós temos colocado um fim, um limite nas coisas? Os seus filhos têm prazer nas coisas espirituais? Eles oram, eles conhecem a palavra, eles leem um versículo que seja da palavra? Eu invisto neles? Eu converso com eles? Tem havido um alinhamento dentro dessa família? Temos nos alinhado para que haja união nessa casa? Temos nos alinhado para que haja o amor nessa casa? O respeito nessa casa? Sabe por quê? Porque se eu não tenho disposição, se você não tem disposição de lutar pela sua família, saiba que o diabo ele tem muita disposição para investir na vida dos seus filhos. Ele tem muita disposição para investir no seu casamento, para destruir ele. Ele tem muita disposição para investir nas crianças, para deixá-las perdidas, para deixá-las que não sabe se é homem, se é mulher, se é menino, se é menina. Não sabe. Nós temos buscado esse alinhamento. Porque se muitos têm se cansado, porque a palavra diz o quê? Não se cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colherá, se não desanimar. Então, se você tem se cansado de fazer o bem, saiba que o diabo não se cansa de fazer o mal. Porque a nossa luta, como diz na palavra, não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue, mas é contra espíritos malignos. Então, se eu tenho me cansado, se eu tenho deixado o peso, a preguiça tomar conta da minha vida, saiba que o diabo não tem preguiça. O diabo, ele não tem insônia. Ele está dia e noite trabalhando pela destruição da fé das pessoas. Dia e noite para destruir os sonhos das pessoas. Dia e noite para roubar a salvação das pessoas. Então, como que nós decidimos viver? Como que você decide viver? A essência do Natal, onde muitos fizeram com que fosse consumismo, a essência do Natal é uma coisa, isso daqui: celebrar. Celebrar Cristo. Celebrar o nascimento, a vida de Cristo, porque através da vida de Cristo nós temos vida. Então, qual o tipo de homem que você tem sido? Qual tipo de mulher você tem sido? Tem sido um homem fraco? Tem sido uma mulher tola? Que tipo de pai que você tem sido? Tem sido pai omisso? Ou nós temos buscado esse alinhamento? Perseguindo realmente esses valores? Como a gente acabou de falar, vamos nos espelhar em José, vamos nos espelhar em Maria. São grandes exemplos para nós. Porque é uma guerra espiritual. Aqui em João 15:18, diz assim: se o mundo os odeia, tenham em mente
que antes me odiou. Então o mundo, veja, o mundo tudo que vai falar de Jesus é uma chatice, é um incômodo, é uma crítica atrás da outra. Não pode falar disso, não pode falar daquilo. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Então ninguém me odeia, ninguém odeia você. Quando você tem uma situação que alguém fala, não vamos falar disso, não vamos misturar, isso daí não, tal. Isso daí mostra que ninguém odeia a mim ou a você. Eles odeiam a mensagem, eles odeiam Jesus. Então ódio é contra Cristo. Então será que nós vamos ainda deixar a opinião das pessoas prevalecer sobre as nossas vidas? Nós vamos deixar a opinião dos outros prevalecer sobre a opinião de Deus? Eu vou ler um versículo para você de Lucas 2, 6 e 7, olha só. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura. Fala comigo, pessoal, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não está escrito aqui que não havia espaço, que ela estava lotada ou que não havia lugar. Não havia lugar para eles. O ambiente, aquilo não era lugar para uma criança para nascer, não era um ambiente para uma família, provavelmente era um lugar muito, muito ruim. Então eu te pergunto, aqui não havia lugar para Jesus naquela hospedaria, tem lugar para Jesus na sua vida? Isso é muito importante. Nós precisamos tomar uma decisão. Não importa os cortes, as renúncias que eu precise fazer. Sempre tem que haver lugar para Jesus na minha vida. Porque Cristo merece o lugar de honra na minha vida, o Cristo merece o lugar de prioridade na minha vida. E muitos têm levado uma vida sem esse entendimento. Não havia lugar para eles naquele lugar. Não há lugar para Jesus na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que se dizem crentes não têm prioridade, não buscam o Senhor, não carregam a marca de Cristo. Estão sobrevivendo apenas, estão carregando um nome, estão correndo atrás de muitas coisas, menos aquilo que importa. Diz assim Lucas 2, a partir do 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José foi para a cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se como Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos durante a noite, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor.
Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, tudo do jeitinho que foi dito. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Então Jesus é o favor, é um favor nas nossas vidas. Jesus simboliza as boas notícias, as boas novas. Quando você aceitou Jesus, você recebeu a melhor notícia da sua vida. Porque quando você recebeu o Senhor, você teve acesso a uma porta que foi onde abriu os caminhos para que você fosse uma pessoa diferente, para que você fosse uma pessoa marcante, para que você tivesse paz, para que você tivesse vida, para que você tivesse esperança, para que você pudesse sonhar, para que pudesse construir uma vida sólida. Por isso que ele fala: eu sou a porta. Porque quando nós entramos por essa porta, nós temos acesso a todo um mundo de verdade, todo um mundo de vitórias, de prosperidade, de bênçãos. E nós vemos aqui, Maria guardava tudo no seu coração, estava lá, só ligando os pontos, só acompanhando, só observando. E nós vemos aqui Jesus era dedicado, Jesus era estudioso, Jesus era obediente, Jesus tinha identidade. Jesus sabia quem ele era. Naquela situação em que José e Maria perderam Jesus, Jesus não estava perdido. Eles acharam que tinham perdido Jesus, mas Jesus não estava perdido. Jesus estava no templo. E quando ele foi encontrado, ele falou: eu estava aqui, ora. Mas onde eu estaria? Ficou tão claro. Para ele era tão óbvio. Eu estou aqui cuidando das coisas do meu Pai, coisas de Deus, estou aqui conversando, estou aqui falando da palavra. Ele não precisava mostrar nada para ninguém. Porque Jesus nos dá uma identidade. A palavra diz que quando nós aceitamos Jesus, nós adquirimos a mente dele, nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos prazer nas coisas de Deus. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos uma identidade, uma segurança. Nós não nos calamos porque alguém não gosta ou não concorda. Nós simplesmente cremos, nós simplesmente fazemos, nós simplesmente obedecemos. Então, meus queridos, nessa noite tão abençoada, onde nós mais uma vez lembramos do nascimento do nosso Salvador, que você possa realmente trazer para a sua vida esse entendimento. A minha vida tem espaço para Jesus? Jesus tem espaço na minha vida? Jesus tem prioridade na minha vida? Jesus pode, o Senhor pode contar comigo, como contou com José, como contou com Maria. Nós podemos realmente fazer parte dos planos de Deus? Porque o Senhor escolheu José e escolheu Maria para realizar os seus planos. Nós podemos ser parte dos planos de Deus, nós temos buscado isso. Senhor, eu quero estar na sua presença, eu quero fazer a sua vontade, eu quero te agradar, meu Pai. Eu quero te agradar.